Ao final desta sessão, o estudante estará capacitado a explicar o procedimento correto para suspender o avião com macacos. Para a substituição de componentes, o avião pode ser levantado usando suspensão individual com macaco em um trem de pouso, que permite a substituição de rodas e freios, ou suspensão total, através dos pontos de suspensão. Há 2 pontos principais de suspensão no lado inferior da asa e um ponto de suspensão no lado inferior da fuselagem traseira. Os procedimentos para suspender um avião danificado são descritos no Manual de Instruções para Extinção de Fogo e Resgate no Solo. A suspensão completa do avião, também chamada de suspensão por 3 pontos da fuselagem, é necessária para executar operações de manutenção tais como substituição, reparo ou inspeção funcional do trem de pouso e seus componentes. Pode também ser usada para a pesagem do avião. A suspensão completa do avião deve ser executada conforme o capítulo 7 do Manual de Manutenção do Avião. Antes da suspensão completa do avião, há diversas condições que devem ser atendidas. Deve ser removido todo equipamento desnecessário abaixo e ao redor do avião. O avião deve ser suspenso somente em piso nivelado e com o nariz apontando na direção do vento, mas preferivelmente em um hangar com portas fechadas. Os 2 trens de pouso principais e o trem de pouso do nariz devem estar com as travas de segurança instaladas para prevenir o recolhimento inadvertido do trem de pouso. Instale os calços GSE 170 LBR 10001 em todas as rodas do trem de pouso para prevenir o movimento do avião para frente ou para trás, antes que os macacos estejam ajustados. O freio de emergência / estacionamento deve ser liberado antes da suspensão. Não é permitido entrar no avião durante a operação de suspensão. O avião deve ser suspenso até haver uma folga mínima entre o solo e os pneus do avião, para assegurar altura suficiente para recolhimento do trem de pouso principal. Nota: antes de suspender o avião, consulte a tabela mencionada no Manual de Manutenção, AMM, para os limites de peso, para certificar-se de que o centro de gravidade esteja dentro dos limites para a suspensão. O avião é suspenso completamente pelo uso dos pontos de suspensão na fuselagem, localizados atrás do painel 515 CB, no bordo de ataque interno da asa esquerda, e do painel 615 CB, no bordo de ataque interno da asa direita. O ponto de suspensão na fuselagem traseira está situado atrás do painel 313 BL. Após a instalação dos pinos de suspensão em macacos, os macacos devem ser operados simultaneamente para garantir que a suspensão seja simétrica e que o avião permaneça nivelado todo o tempo durante a suspensão. Quando a altura desejada for alcançada, os macacos devem ser travados para prevenir o abaixamento inadvertido. Para baixar o avião, a área ao redor deve ser liberada de obstáculos. O freio de emergência estacionamento deve ser liberado e os macacos devem ser destravados. Todos os macacos devem então ser baixados lentamente e simetricamente para garantir que o avião mantenha a atitude nivelada. Assim que o peso do avião estiver fora dos macacos, os calços das rodas devem ser instalados e o freio de emergência estacionamento deve ser acionado. Os pontos de suspensão do trem de pouso principal e do nariz permitem a substituição individual de rodas e freios, sem limite de peso, e a suspensão pode ser feita mesmo com um pneu vazio, em qualquer perna do trem de pouso. Os pinos de trava de segurança do trem de pouso devem ser instalados, o freio de emergência e estacionamento deve ser liberado, e o macaco deve ser instalado sob o ponto de suspensão correspondente à perna apropriada do trem de pouso. O macaco então é levantado até que os pneus do trem de pouso estejam afastados do solo. Depois de terminada a operação de manutenção, o avião deve então ser baixado suavemente. Quando o peso do avião estiver fora do macaco, o macaco deve ser removido, as rodas devem ser calçadas e o freio de emergência e estacionamento deve ser acionado.